Olá, alunos! Tudo bem? Nessa nossa primeira quinzena de aulas, as nossas aulas serão divididas em duas partes. Na primeira parte, nós teremos uma revisão do conteúdo que nós tivemos em sala de aula. Então, eu farei uma retomada de tudo que nós vimos ainda em sala de aula. E a segunda parte será a abordagem de novos conhecimentos, que são substâncias puras e misturas e separação de misturas. Então, assistam essas videoaulas, anotem as dúvidas que vocês tiverem. Na hora da nossa aula, eu estarei online na nossa equipe do Teams, então nós poderemos interagir e tirar as dúvidas. E não se esqueçam principalmente de realizar a tarefa que será postada na nossa equipe do Teams. Vamos lá? Então, para a gente iniciar, eu vou começar com a retomada dos conteúdos que nós tivemos em sala de aula. Então, essa primeira parte da aula ela será uma revisão do conteúdo que nós tivemos. Vamos lá? Então, aqui, quais foram os conteúdos que nós aprendemos em sala de aula? Nós vimos transformações químicas do dia a dia, as leis ponderais de Lavoisier e de Proust, grandezas, massa e volume e a densidade, mudanças dos estados físicos, temperaturas de fusão e de... Então, começando com as transformações químicas do dia a dia, nós vimos o que é um fenômeno. Então, o fenômeno é toda e qualquer transformação que a matéria sofra. E esse fenômeno ele pode ser físico ou químico. Um fenômeno físico é toda alteração na estrutura física da matéria, mas eu não tenho alteração na sua composição. Como, por exemplo, quando eu amasso um papel. Quando eu amasso um papel, eu estou alterando a estrutura física e não a sua composição. Outros exemplos, quando eu quebro copo de vidro, quando eu fervo água. Então, o fenômeno físico é quando eu tenho uma alteração na estrutura física e não na composição. Já uma transformação química é quando tem alteração na constituição do material, levando à formação de novas substâncias. Ou seja, eu tenho a combinação de reagentes e por meio de uma reação química, eu tenho a formação de novas substâncias. Como, por exemplo, o apodrecimento de frutas, a formação de ferrugem. Então, o fenômeno físico é quando eu tenho uma alteração na estrutura física. Transformação química é quando eu tenho uma alteração na constituição do material, ou seja, eu tenho uma alteração na composição. Eu tenho uma reação química que leva à formação de novas substâncias. Nós vimos também quais são as causas e como eu posso identificar uma transformação química. As principais causas de uma transformação química são quando? Quando eu tenho a junção de duas substâncias. Uma transformação química pode acontecer pela ação da luz, como, por exemplo, o que acontece na fotossíntese, pela ação do calor, que é o que acontece, por exemplo, quando nós colocamos um bolo para assar. Então, pela ação do calor do forno, eu tenho o processo de assar do bolo ou do pão. Também pode acontecer por uma ação mecânica, lembra o exemplo de quando eu risco um palito de fósforo, e também pode acontecer pela ação de uma corrente elétrica. Como que eu posso identificar que aconteceu uma transformação química? Eu posso observar pela mudança de cor, pela liberação de gás, pela formação de um sólido, por um cheiro característico, ou seja, a liberação de um odor, pela mudança de temperatura e pela formação de chama. Eu passei na aula de transformações químicas um vídeo onde ele sintetiza tudo isso que nós falamos. Quais são as causas, quais são as evidências de que aconteceu uma transformação química e ele dá alguns exemplos. Então, aqui eu deixo novamente o link desse vídeo para que vocês possam acessar, assistir de novo e relembrar quais são as causas e quais são as evidências de uma transformação química. Na segunda aula, nós vimos as leis ponderais. Lembrando que as leis ponderais são leis que relacionam as massas dos reagentes e as massas dos produtos envolvidos em uma reação química. E nós aprendemos duas leis ponderais, a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Então, primeiramente, a lei da conservação da massa de Lavoisier. O que Lavoisier dizia? Que na natureza nada se cria, nada se perde,
tudo se transforma. Então, foi com base nessa frase que ele fez vários experimentos com combustão de vários materiais. O que ele percebeu? Ele concluiu o quê? Que em uma reação química, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. A segunda lei ponderal que nós vimos foi a lei das proporções constantes de Proust, onde ele disse o quê? Ele disse que a proporção em massa dos reagentes e dos produtos em uma reação ela é fixa, constante e invariável. Vamos ver um exemplo para relembrarmos? Eu tenho aqui um quadro onde eu tenho em consideração a reação de mercúrio mais oxigênio, formando óxido de mercúrio. Então, eu pergunto para vocês, levando em consideração o primeiro experimento, eu tenho aqui 200 gramas de mercúrio, reagiu com 16 gramas de oxigênio, formando 216 gramas de óxido de mercúrio. Eu tenho aqui nesse experimento 1, atuando o quê? A lei de Lavoisier, ou seja, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Como que eu identifico mesmo em uma reação quais são os reagentes e quais são os produtos? Aqui eu tenho a reação química. Tudo que está antes da setinha são os reagentes, ou seja, são os materiais que vão reagir para originar os produtos. E tudo que está após a setinha são os produtos. Então, o que Lavoisier falava? Que a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Ou seja, quem são os reagentes dessa minha reação? Mercúrio e oxigênio. E qual é o produto? O óxido de mercúrio. Então, a soma da massa do mercúrio e do oxigênio é igual à soma da massa do óxido de mercúrio. 200 mais 16, eu tenho 216 gramas do meu produto. Aí eu falo para vocês descobrir o valor de A. Então, aqui a gente vai utilizar a lei de Proust, onde ele fala o quê? Que em uma reação química, a massa dos reagentes e dos produtos está em uma proporção que é fixa, constante e invariável. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu tenho a redução pela metade de um reagente, automaticamente a quantidade do outro reagente também vai cair pela metade, assim como a quantidade do meu produto. Como que eu faço para descobrir o valor de A? Eu monto a regra de 3 simples. Então, vamos lá. Eu tenho da reação que 200 gramas de mercúrio, de acordo com o experimento 1, o que eu tenho? Que 200 gramas de mercúrio reagem com 16 gramas de oxigênio. Então, aqui eu monto 200 gramas de mercúrio igual a 16 gramas de oxigênio. O que eu quero achar? O valor de A. Então, quando eu tenho 100 gramas de mercúrio, eu vou ter quanto de oxigênio? Aqui embaixo eu estou colocando os valores do segundo experimento. Lembrando aqui que quando eu monto uma regra de 3, eu tenho que deixar substâncias iguais embaixo de substância igual. Então, mercúrio embaixo de mercúrio e oxigênio embaixo de oxigênio. Então, 200 gramas de mercúrio é igual a 16 gramas de oxigênio. Quando eu tenho 100 gramas de mercúrio, eu vou ter quantos de oxigênio? Faça a multiplicação em cruz. Vou chegar em 200 vezes A igual a 100 vezes 16. 200A igual a 1.600. A será igual a 1.600 dividido por 200. A será igual a 8 gramas. Tudo bem? Outro exemplo, eu quero achar o valor de B. Então, aqui, novamente, vou pegar os valores aqui do primeiro experimento, que me diz o quê? Que 200 gramas de mercúrio reagem com 16 gramas de oxigênio. Quando eu tenho 1,6 gramas de oxigênio, quantos gramas de mercúrio eu terei? Faça a multiplicação em cruz. Tenho 16 vezes B igual a 200 vezes 1,6. 320 igual a B vezes 16. B será igual a 320 dividido por 16, B igual a 20 gramas. Então, esse é um exemplo para recapitular o que nós tivemos em sala de aula. Quem tem dúvida, eu recomendo que refaçam os exercícios que nós fizemos em sala de aula e, se quiser, também pode refazer esse exemplo que eu acabei de falar para entender melhor e tirar as dúvidas, se ainda ficou alguma dúvida.
Na terceira aula, nós vimos algumas grandezas, como massa, volume, e vimos a propriedade de densidade. Então, nós vimos que a massa é uma grandeza que está relacionada com a quantidade de material presente em um corpo. Como que nós geralmente obtemos a massa de um corpo? Geralmente, nós utilizamos uma balança. Já o volume é a grandeza que corresponde ao espaço que um corpo ocupa. E a densidade, ela é a grandeza que relaciona massa e volume. Então, como que eu faço para calcular a densidade? Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então, aqui um exemplo para a gente relembrar. Se um corpo tem a massa de 20 gramas e um volume de 5 centímetros cúbicos, quanto vale a sua densidade? Então, quando a gente vai resolver um exercício desse tipo, primeiramente, nós temos que fazer o quê? Ver qual fórmula eu irei utilizar. Então, se eu estou perguntando qual o valor da densidade, então eu tenho que utilizar a fórmula da densidade. Então, tem aqui que densidade é igual a massa sobre volume, massa dividido por volume. Depois, no segundo passo, eu tenho que anotar quais são os valores que o exercício já me forneceu. Então, o exercício ele me falou o quê? Que a massa é 20 gramas, então M igual a 20 gramas, e o volume é de 5 centímetros cúbicos, então volume igual a 5 centímetros cúbicos. Então, ele já me deu a massa, o volume e eu quero a densidade. Então, eu vou simplesmente substituir esses valores aqui na fórmula da densidade. Então, densidade é igual a massa, que é 20 gramas, dividido pelo volume, que é de 5 gramas. Densidade é igual a quanto? 20 dividido por 5, 4. E eu deixei aqui as unidades porque é importante que a gente coloque a unidade. Grama dividido por centímetro cúbico. Então, eu divido os valores e copio as unidades. Então, esse corpo tem uma densidade de 4 gramas por centímetro cúbico. Também enfatizo, se você ficou com dúvida, refaça os exercícios que nós fizemos em sala de aula, refaça esse exemplo e se você ainda tiver alguma dúvida, anote a sua dúvida e na nossa aula lá no Teams, quando eu estiver disponível no Teams, você tire a dúvida comigo, tudo bem? Vimos também que a densidade é o que determina aquela brincadeira de materiais que flutuam ou não flutuam. Lembra, nós até fizemos um experimento no laboratório, utilizando um copo de água, um prego, uma bolinha de isopor e uma bolinha de alumínio. Então, aqui eu tenho um exemplo de um copo de água. Nesse copo de água tem a cortiça e tem o chumbo. Então, o que eu observo? Que a água tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico. A cortiça tem uma densidade de 0,32 grama por centímetro cúbico. Ou seja, a densidade da cortiça é menor do que a densidade da água e é por isso que ela flutua. Já o chumbo tem a densidade de 11,3, ou seja, a densidade do chumbo é maior do que a densidade da água, por isso que ele afunda. Então, a cortiça flutua porque ela tem uma densidade menor do que a água. E o chumbo afunda porque ele tem uma densidade maior do que a água. Depois nós vimos as mudanças dos estados físicos. Então, nós vimos que o estado físico é a forma que a matéria pode se apresentar no espaço. Quais são os estados físicos que nós temos? Sólido, líquido e gasoso. E nós vimos quais são os nomes dessas mudanças de estado físico. Então, aqui nós temos que o sólido, quando passa para o líquido, o nome desse processo é fusão. O líquido, quando passa para o estado gasoso, é a vaporização. Lembrando que a vaporização ela pode acontecer de 3 formas: a ebulição, a calefação e a evaporação. Sendo que a evaporação é quando essa passagem do estado líquido para o estado gasoso acontece a temperatura ambiente. Por exemplo, é o que acontece quando nós colocamos a roupa lá no varal para secar. Então, a água passa do estado líquido para o estado gasoso em temperatura ambiente. Já a ebulição é o que acontece quando nós colocamos, por exemplo, um caneco com água para ferver no fogão. A ebulição é a passagem do líquido para o gasoso, só que isso acontece em uma determinada temperatura.
Por exemplo, nós sabemos que a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Então, a água ela entrará em ebulição, ou seja, ela passará do estado líquido para o estado gasoso em uma temperatura mínima de 100 graus Celsius. Já a calefação é quando a passagem do estado líquido para o estado gasoso acontece meio que de forma quase que instantânea. Isso acontece, por exemplo, quando você tem uma panela quente, você vai lá e pinga uma gota d'água. O que acontece é que meio que automaticamente, meio que imediatamente, essa gota d'água ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Isso acontece por quê? Porque aquela superfície onde eu pinguei a gota d'água, por exemplo, a panela, ela estava numa temperatura já superior à temperatura de ebulição da água. Então, quando eu pingo a gota de água lá, ela automaticamente passa para o estado gasoso. Então, quando passa do sólido para o líquido, eu tenho a fusão. Quando eu passo do líquido para o gasoso, eu tenho a vaporização. Quando eu passo do estado sólido diretamente para o estado gasoso, eu tenho a sublimação, que é o que acontece com a naftalina e com o iodo. Esses processos que eu falei para vocês, fusão, vaporização e sublimação, são processos que absorvem calor. Ou seja, para que eles aconteçam, eu preciso absorver calor. Então, nós falamos que essas transformações são transformações endotérmicas, absorvem calor. Quando o líquido passa para o sólido, nós chamamos de solidificação. E quando o estado gasoso passa para o líquido, nós chamamos de condensação ou liquefação. E quando passa do estado gasoso diretamente para o estado sólido, nós chamamos de ressublimação. Essas três mudanças, solidificação, condensação e ressublimação, são transformações que liberam calor. Então, nós chamamos de transformações exotérmicas, que liberam calor. Nós vimos que essas mudanças de estado físico, ela pode ser representada por um diagrama, onde eu tenho aqui no eixo Y a temperatura, e aqui eu tenho geralmente o tempo que essa transformação demora para ocorrer. Então, vamos considerar um diagrama onde eu tenho um aquecimento da minha substância. Então, por exemplo, eu tenho um sólido, esse sólido ele está inicialmente a menos 10 graus Celsius. Eu aqueço esse sólido até ele chegar numa temperatura que ele vai começar o seu processo de fusão. Então, aqui eu tenho a formação do patamar. Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho esse sólido que inicialmente estava em menos 10 graus Celsius, eu forneço calor para ele, ele vai aquecendo até ele chegar na sua temperatura de fusão, que no caso dessa substância que eu estou representando nesse diagrama, o ponto de fusão dele é de 0 graus Celsius. Então, aí ele passa pelo processo de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Depois que todo o meu material sólido foi convertido em líquido, esse meu líquido ele vai sendo aquecido, até ele atingir o que nós chamamos da sua temperatura de ebulição, que aqui no caso é de 100 graus Celsius. E aí ele entra em ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso ou estado de vapor. Tudo bem? Então, aqui nós temos o diagrama. O que nós temos aqui, então? Nós temos os estados físicos, sólido, líquido, vapor ou gasoso. E nos patamares, nessas linhas que são constantes, nós temos as mudanças de estado físico. Lembrando que nesses patamares, nós temos a coexistência dos dois estados físicos envolvidos. Por quê? Porque aqui, por exemplo, eu tenho a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido. Então, aqui no patamar que me indica a mudança de estado, eu teria a coexistência de sólido e de líquido. Somente quando a fusão termina, ou seja, somente quando todo o sólido for convertido em líquido, eu tenho somente o líquido aqui presente. Então, nesse diagrama, eu consigo identificar os estados físicos, as mudanças de estado físico e também consigo identificar as temperaturas de fusão e de ebulição. Então, aqui eu tenho sólido, líquido, vapor ou gasoso, fusão e ebulição. Qual é a temperatura ou o ponto de fusão dessa substância? É de 0 graus Celsius. Então, eu venho aqui no patamar da fusão, vou até aqui o eixo Y e vejo quanto que corresponde a essa temperatura, 0 graus Celsius.
Quanto que é a temperatura de ebulição ou o ponto de ebulição? Venho aqui no patamar de ebulição, vou até o eixo Y e vejo quanto que corresponde essa temperatura, que é de 100 graus Celsius. Tudo bem? Aqui um exemplo de um exercício envolvendo um diagrama de mudança de estado. O gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada no aquecimento da substância A. E aqui eu faço algumas perguntas para vocês. Então vamos lá. A primeira pergunta, antes da gente responder a pergunta, vamos identificar as partes desse diagrama. Então, o que está representado aqui pela letra A, essa porção da letra A, é o estado físico que? É o sólido, porque ele disse que eu tenho um aquecimento. Então, aqui eu tenho o sólido. Na letra B, eu tenho representada a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido. Então, a letra C automaticamente é o líquido. Na letra D, eu tenho o processo de ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso. E o E é o gasoso. Então, eu identifiquei quais são as partes desse meu diagrama. Vamos responder. No item A, eu perguntei em qual faixa de temperatura essa substância permanece sólida. Lembrando que faixa eu tenho uma temperatura inicial e uma temperatura final. Então, em qual faixa de temperatura essa substância permanece sólida? Então, nós vimos que o sólido corresponde a essa porção A aqui do gráfico. Então, em qual faixa de temperatura que ele permaneceu sólido? De 10 a 20 graus. No item B, eu pergunto em qual faixa de temperatura ela é totalmente líquida. Então, eu vejo aqui qual é a porção que ela é líquida, que é essa porção representada pela letra C, e eu vejo que ela é líquida de 20 a 40 graus. Tudo bem? No item C, eu pergunto qual é a temperatura de ebulição da substância A. Então, como que eu vejo a temperatura de ebulição? Qual o patamar que me indica a ebulição? O primeiro patamar aqui é a fusão, que é de sólido para líquido, e o segundo patamar é ebulição, que é de líquido para gasoso. Então, qual é a temperatura de ebulição? Eu vou aqui no patamar da ebulição, vou até o eixo Y, o eixo da temperatura, e vejo qual que é a temperatura. Qual que é essa temperatura? 40 graus Celsius, tudo bem? E qual que é a temperatura de fusão? Então, a fusão é a passagem do sólido para o líquido. Aqui, representado pela letra B, eu tenho o patamar que corresponde à fusão. Como que eu faço para saber a temperatura? Vou aqui no patamar, venho até o eixo Y, que é o eixo da temperatura, e vejo qual que é a temperatura. A temperatura é de 20 graus. Então, nós fizemos um exemplo desse em sala de aula. Eu digo que é importante vocês refazerem e tentam depois refazer esse exemplo aqui da aula sozinhos. E se tiver dúvida, anotem e tirem a dúvida comigo lá no Teams. Então, agora é o momento da gente exercitar o que nós vimos nessa revisão. Então, para isso, eu peço que vocês respondam a tarefa que foi postada na nossa equipe do Teams. Lembrando que, para que você obtenha presença nessas aulas, você tem que entregar essa tarefa, além de que as tarefas também são avaliativas. Então, por isso que é fundamental que você responda e entregue essa atividade no prazo que estiver lá estabelecido. Qualquer dúvida, estarei disponível no Teams na hora das nossas aulas para que vocês tirem as dúvidas. Então, para isso, eu recomendo que, se você quiser, você reveja essa videoaula, que você anote as suas dúvidas e na hora que eu estiver online no Teams, que será na hora da nossa aula, você tire as suas dúvidas. Até mais e até a próxima aula.